Olá, meu amigo e minha amiga, meu nome é Felipe Costa e eu estou aqui para ajudar você a encontrar startups através de algumas metodologias que eu vou ensinar para você agora. Então hoje você vai conseguir aprender a como encontrar startups através da internet. Isso realmente não é uma tarefa muito fácil. Mas fique tranquilo que eu vou te dar aqui o caminho das pedras. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou mentor de startups, especialista em pitch. Eu até escrevi um livro chamado Pitch de Sucesso, que ajuda as startups a melhorarem suas apresentações. Eu sou mentor do Sebrae, sou mentor da Associação Brasileira de Startups. Em 2022 e 2023 eu fui indicado ao prêmio de melhor mentor do Brasil, muito devido a esse trabalho de pitch que eu faço com várias startups e também várias empresas em todo o país. Eu sou palestrante, depois me encontra lá no @FalaFelipeCosta. Mas vamos direto ao assunto e vamos aprender a encontrar startups. E eu vou passar aqui algumas dicas sobre como fazer isso, começando da mais fácil e indo então até a mais difícil, beleza? Começando pela mais fácil de todas, que é inclusive uma das mais eficientes, por incrível que pareça. É muito importante que você converse com seus mentores. Então, até antes mesmo de fazer busca na internet, conversa com alguém, algum mentor seu, alguma mentora sua, para saber se essa pessoa já por acaso já não ouviu falar de alguma outra startup que já faz aquilo que você está pretendendo fazer com a sua nova startup. A verdade é que a gente que dá mentoria, a gente tem contato com muitas empresas, muitas startups, a gente acaba conhecendo uma ou outra, várias na verdade. Eu, por exemplo, sou um mentor que já mentorei mais de 1.300 startups em todo o Brasil. Então eu lembro de várias delas e eu consigo dizer muitas das vezes que já existe ou não uma determinada startup. Então converse com o mentor. Essa é a primeira dica. Segunda dica, já está aberta aqui, use o ChatGPT. E aqui eu vou fazer com você aqui, um exercício de procurar uma startup que, por exemplo, escuta as consultas em consultórios médicos. Vamos entender o que eu estou falando. Então, eu basicamente vou perguntar para o ChatGPT, por favor, encontre uma startup que faça a gravação de uma consulta em um consultório médico com o objetivo de se gerar um prontuário. Olha só, um prontuário. Muito bem. Quando você até escrever ali errado, eu encontro, mas não tem problema. Quando você escreve isso, o ChatGPT e também os outros GPTs que existem, eles conseguem fazer hoje uma pesquisa na internet, viu? E aí, dessa maneira, eles conseguem te encontrar várias dessas startups. Essa pesquisa está ficando cada vez melhor, diga-se de passagem. E aí ele já deu algumas, ó, Pronto Alto, Voa Health, Age Health e por aí vai. Se eu escrevesse assim, por favor, ChatGPT, me indique mais startups, ele provavelmente ainda iria encontrar mais algumas. Mas aqui vale um ponto importante. Para cada uma dessas startups, por favor, acesse o site delas para saber se elas realmente existem, porque às vezes o ChatGPT alucina, ele coloca algumas coisas que não existem. Mas aqui parece que todas estão fazendo isso muito bem. Enfim, vamos partir então para a próxima metodologia. Depois que você então tenta o ChatGPT, uma outra maneira bem eficiente de você encontrar startups é simplesmente procurando no Google. Então eu escrevi aqui, ó, startup gravação de consulta. E aí ele encontra aqui essas startups. Você pode procurar através de palavras-chave. Qual que é o problema do Google? O problema do Google é que muitas das vezes ele vai fazer essa busca através de palavras-chave. Então, por exemplo, consulta é uma palavra que muita gente compra para aparecer de maneira patrocinada no Google. Então você vê aqui, ó, IA para validação de guias, software número 1 de saúde com confirmação de consulta. Quer dizer, umas coisas nada a ver com o que você está procurando. Então, mas aqui a gente já vê de novo por exemplo, aquela Voa Health, por exemplo. E aí você consegue encontrar algumas dessas startups, beleza? Aí já não apareceu outras que a gente pesquisou anteriormente. Mas, enfim, o Google acaba sendo uma boa maneira também, mas muitas das vezes você não vai encontrar nada, mas ele te ajuda, às vezes, a encontrar outras coisas. Então, querendo ou não, você sempre tem que também pesquisar no Google. Além de pesquisar no Google, você também tem que usar a IA do Google. E aí, para usar a IA do Google, tu vai fazer a pergunta para o Google do mesmo jeito, só que você vai escrever de uma maneira um pouquinho diferente, né? Eu já deixei prontinho aqui. Você vai escrever algo como se você estivesse falando com o ChatGPT, só que você vai escrever no Google. E aí o Google, então, ele vai mostrar aqui essa pesquisa, porque o Google também tem o seu próprio ChatGPT.
E aí ele vai te dar algumas dicas de como fazer essa pesquisa e também vai trazer algumas plataformas. Ele trouxe aqui, por exemplo, a Voa Health mais uma vez e deu aqui algumas dicas de como procurar. Então ele sugeriu outros termos também, como agente A para prontuário. Vou até clicar aqui para ver o que aparece. E aí ele clica aqui ele linka com um outro artigo que já foi publicado. Enfim, se você continuar escrevendo aqui, ele vai continuar te dando mais conversas, sugestões de como encontrar essas startups. Próxima dica. Outra dica que é um pulo do gato muito interessante, tá? É você escrever no Google o seguinte: escreve aquelas palavras-chave para você encontrar a startup e no final escreve aqui, ó, LinkedIn. Só de você colocar LinkedIn no final, o Google vai te direcionar para os perfis de startups que estão no LinkedIn. E a maioria das startups, normalmente quando elas já são criadas, normalmente os empreendedores colocam elas no LinkedIn rapidamente. Infelizmente, a ferramenta de busca do LinkedIn não é muito boa. Mas se você fizer a pesquisa pelo Google e escrever LinkedIn no final, você muito provavelmente vai encontrar várias startups, como a gente consegue ver aqui, ó. Dr. John, áudio de qualquer plataforma difícil e transformar a consulta em documentos médicos completos. Perfeito, que era o que a gente estava procurando. Saluto, outra que a gente ainda não tinha visto, Gestão DS, DocWay, MediaSystem. Olha o tanto de startup nova que a gente não tinha encontrado e que a gente pode encontrar usando essa dica do LinkedIn, que é muito boa. Vamos lá, próxima ferramenta. É bem legal que você acesse o site da distrito.me. Deixa eu até olhar aqui. Distrito.me, app.distrito.me. Tá aqui o nome do site. Nesse site você consegue ter acesso a uma boa base de dados que a Distrito tem. A Distrito é um hub de inovação online que existe no Brasil. Se eu não me engano, eles também estão em São Paulo presencialmente. E aí o que você vai clicar? Você vai fazer um cadastro que é gratuito e aí você vai fazer o login, que nem eu já deixei preparadinho aqui. E aí, em seguida você vai clicar aqui em busca de startups. Quando você clicar em busca de startups, você vai então clicar aqui para fazer uma busca tipo startup gravação de consulta, que nem eu já fiz. E aí vai aparecer então várias startups aqui que você pode dar uma olhadinha para ver se realmente dá um match. Muitas delas não vão ter nada a ver, mas tem outras aqui que a gente vê que consegue já fazer isso. Ó, consulta app faz exatamente isso. Tem outras startups que às vezes não fazem nada disso, né? Tipo, deixa eu ver, startups Global Link, nada a ver, sabe? Matchmaking de negócios de startups brasileiras. Mas no final das contas você consegue sim encontrar algumas que são um match, que realmente tem o que você está procurando. Eles têm uma base muito grande de startups, viu? Então, caramba, você vai conseguir com certeza encontrar alguma startup brasileira que já faz isso. E essa aqui é uma base de startups brasileira, certo? Se você quiser procurar em inglês o termo, também é legal, viu? Porque você dessa maneira vai conseguir encontrar outras bases em inglês. Mas essas startups fora do Brasil, né? Mas a base da Distrito só tem startups brasileiras. Mas se você quiser fazer essa busca em inglês no Google, você vai encontrar startups gringas também, o que é bem legal. E agora tem uma última metodologia, que entre aspas é a mais difícil de todas, mas não é difícil, né? Que é você acessar o site da Crunchbase, que é um site gringo que faz o mapeamento de startups também em todo o mundo. Quando a gente está falando de startups que já internacionalizaram, todas as startups internacionais estão no Crunchbase. E várias também que não internacionalizaram, também tem muita startup brasileira aqui. Só que qual que é o problema da Crunchbase? Você acaba tendo que escrever em inglês, tá? Porque ele só entende o inglês, infelizmente. Mas assim, hoje tem um Google Tradutor, eu vou mostrar como traduzir a página também, não vai ser muito difícil. Então, se eu escrever aqui, por favor, encontre uma startup, e eu posso escrever isso aqui em português mesmo, ele vai entender o português, porque é uma IA que está... putz, o pior que eu já mandei aqui, nossa, porque eu tinha feito o teste e já ultrapassou meu limite gratuito aqui. Mas então não vai dar para fazer a simulação, você vai ter que fazer isso sozinho. Mas basicamente, quando eu escrevo isso aqui, vai aparecer outras startups aqui, várias startups, porque ele entende o português, mas ele te responde em inglês. E aí, se você não souber falar inglês, tá tudo bem. Você pode olhar aqui no seu navegador, eu uso o Google Chrome, e vai ter esse botãozinho aqui de traduzir esta página. Você clica nesse botão de traduzir esta página e clica aqui em português. E aí os resultados que ele for te dando, ele vai te dar em português. Então você pode falar em português com a IA, ela vai entender, mas os resultados vão estar em inglês e aí você depois faz essa procura em inglês, beleza? Às vezes é necessário para ativar essa tradução que você vá aqui na direita, tá? E clica aqui nessa aba de traduzir para ela aparecer, certo? Mas
basicamente é dessa maneira que você consegue encontrar diferentes startups. E é dessa maneira que você também deve fazer a sua startup crescer. Eu recomendo fortemente que a gente faça uma grande investigação das startups brasileiras e não brasileiras dentro daquilo que a gente está pensando em fazer, porque para a gente poder avaliar, poxa, será que eu faço mesmo se você vê uma startup que faz algo parecido com o que você está propondo, você deve ponderar, poxa, será que eu vou competir diretamente com essa startup? Será que vale a pena? Muitas vezes vale a pena, sim. E às vezes é legal a gente analisar também os gaps, né? Quais são os pontos cegos dessa startup. Poxa, essa startup ela está resolvendo tal problema, mas ela não está resolvendo esse outro problema. Então talvez eu poderia focar mais nesse outro problema, beleza? Também é muito legal a gente ver as startups gringas de fora do Brasil, porque se tem uma startup fora do Brasil que está fazendo sucesso, a gente pode basicamente copiar esse modelo de negócio dela e trazer ele para o Brasil, tropicalizar esse modelo de negócio. Isso normalmente funciona muito bem. Até porque essa validade gringa, essa startup gringa, perdão, acaba servindo até como uma forma de validação desse nosso modelo de negócio. Se está dando certo lá fora, tem boas chances de dar certo aqui também, beleza? E assim, depois que encontrou uma startup que é concorrente sua, é muito importante que você copia mesmo o que a startup faz de bom e não copie o que a startup não faz de bom. Mas copia mesmo a concorrência dentro das coisas que eles fazem certo. Não tem problema copiar, de verdade. Copiar, na verdade, é muito bom no mundo do empreendedorismo. Obviamente que você nunca vai copiar igualzinho, você sempre vai adaptar, né, para a sua realidade. Mas é muito bom copiar, sim. E é muito importante também você nunca dizer que você não tem um concorrente. Essa é a pior coisa que a gente pode escutar num pitch, quando o startupeiro fala que não tem concorrentes. Isso é terrível. Você com certeza tem concorrentes, mas às vezes o seu concorrente vai ser uma tecnologia mais simples, né? Às vezes vai ser uma planilha de Excel, às vezes vai ser o papel e caneta, mas você sempre tem algum tipo de concorrente. E faça uma boa pesquisa, viu? Porque uma das piores coisas que pode acontecer numa apresentação de pitch é a pessoa falar que não tem concorrente e a banca, no final das contas, dizer, não, você tem concorrente sim, eu mesmo conheço tal e tal startup que faz tal coisa. Isso mostra que você talvez não fez uma pesquisa tão boa quanto você poderia ter feito, beleza? Aproveite essas dicas, realmente não é fácil encontrar startups, mas com essas dicas eu acho que você vai conseguir encontrá-las sim. A verdade é que os GPTs, as IAs estão ajudando muito nessa busca, viu? Porque antes era realmente muito mais difícil. Agora realmente está muito mais fácil com os GPTs, beleza? Boa sorte na sua jornada empreendedora e eu espero que a gente se encontre futuramente numa possível palestra aí do futuro, beleza? Beijos, abraços, até mais.